Sim, Miguel, o Partido Socialista é um partido cada vez mais envelhecido e com um eleitorado cada vez mais envelhecido. Este envelhecimento e não renovação do PS é algo que te preocupa para o teu futuro? Pelo meu futuro, acho que nos deve preocupar pelo futuro de todos nós. Deve-nos preocupar porque há dois fatores. É natural que diferentes países, consoante a idade, consoante as políticas públicas que existem para cada geração, essa geração seja mais por um partido ou mais para outro partido. Eu acho que em Portugal, como nós temos um sistema, felizmente temos um sistema de proteção social na velhice forte, as pessoas mais velhas têm votado no Partido Socialista porque nós temos conseguido dar-lhes respostas aos problemas do seu dia-a-dia e muito bem. Mas eu preocupo-me que possa haver um efeito para além disto, que é um efeito geracional. A geração que hoje está na terceira idade é uma geração que acompanhou o 25 de Abril e que se calhar por isso é uma geração mais à esquerda. E parece que a geração dos nossos pais e a nossa está um bocadinho mais ao centro e se calhar mais à direita. E eu preocupo-me que isso possa acontecer devido a uma batalha de ideias que nós temos vindo consistentemente a perder. Temos vindo a perder, desde logo nas universidades, que deixámos que se tornassem em redutos de um pensamento ideológico neoliberal e de direita que nós temos que combater. E que temos que conseguir voltar dentro das universidades e ver equilíbrio ideológico, a ver socialistas a pensar, a produzir pensamento e a mostrar que é ok ser socialista no ensino superior português. Mas, mais genericamente, nós como socialistas temos que voltar a falar de ideologias, das nossas ideias, para convencermos as gerações mais novas desse valor. E há um texto ótimo do Pierre Rosanvallon, um filósofo francês, que fala porque é que esta nossa época é mais dada a ideias de mercado do que as anteriores. Porque nas anteriores as pessoas ligavam muito a uma ideia de igualdade, hoje em dia ligam mais a uma ideia de liberdade, a capacidade de cada um de nós poder realizar o seu projeto de vida. E há muito esta conversa nos liberais de que liberta-te do Estado, dos impostos, das burocracias, para poderes realizar, o que é que tu realizas aquilo que tu queres. Os socialistas querem que cada um realize aquilo que essa pessoa quer. Para conseguir fazê-lo, não dependem do mercado, não dependem dos grilhões do Estado, não estão presos pelos grilhões do Estado. Se nós perguntarmos a alguém o que é que te impede de realizar o teu sonho, mais do que o Estado, o que lhe impede é a pobreza, a precariedade, as condições de acesso ao ensino superior, haver uma propina, haver falta de residências estudantis. Portanto, o que lhe impede é não haver mais políticas socialistas. E, portanto, nós precisamos de falar, mais uma vez, para a nossa geração, numa ótica de liberdade. Se tu queres liberdade, se tu queres realizar o teu projeto de vida, nós precisamos de políticas socialistas. Isto é um elemento, do ponto de vista da base ideológica, que nós precisamos alterar. O segundo é, não podemos ter só os nossos líderes a falarem de aumentar pensões e de mexer no IRS. Também precisamos o Partido Socialista também precisa ter uma visão para as propinas, para o ensino superior, para os jovens trabalhadores, e precisa de falar disso com maior vocalidade. O António Costa tem feito isso, acho eu, muito bem nos últimos 2 anos. Acho que porventura a imprensa não tem dado um suficiente destaque a isso, e acho que nós podemos ajudar a alavancar esse discurso, porque temos que colocar os jovens mais mainstream, mais ao centro do discurso político. E naturalmente temos que lutar para ter mais protagonistas jovens, e nisso acho que a conquista de 7 mandatos parlamentares para o Parlamento foi uma conquista assinalável e com muitos ganhos de causa desde então. Como é que nós conseguimos, para além disto, convencer os jovens a serem de esquerda? É estarmos juntos deles. As juventudes partidárias, e a juventude socialista em particular, têm que conseguir inovar na sua organização e na sua comunicação para ir ao encontro da nossa geração. E os partidos estão cada vez mais fechados entre si, nos seus quadros, e nós temos que conseguir partir essas paredes e irmos onde os jovens estão e falarmos dos seus problemas do dia-a-dia. E eu acho que isso é uma missão que precisamos ter proximidade não só com os nossos militantes, mas também com a sociedade civil e com os jovens no sítio onde eles estudam, onde eles trabalham. O que tu dizes é que a diferença entre a esquerda e a direita é que a direita interpreta o Estado como um empecilho da liberdade e a esquerda interpreta o Estado como um catalisador da liberdade. Exatamente. Uma liberdade para. Como é que é possível os próprios partidos políticos
tornarem-se mais democráticos? Olha, eu acho que há dois elementos na tua pergunta. Um deles é a elitização dos partidos, nomeadamente a social-democracia. E o Piketty escreve sobre a esquerda Brahmin sendo a classe alta das castas indianas, e essa, em termos sociológicos, é uma tendência na Europa e também nos Estados Unidos da América, em que onde é que a esquerda ganha na população mais qualificada, na população mais rica. Curiosamente, em Portugal isso ainda não acontece. Nós vamos para os estudos de opinião e onde o Partido Socialista ainda tem mais votos é nas classes sociais médias e médias baixas e baixas. O que é interessante, nós estamos em contracorrente. Porventura tem a ver com a experiência política da geringonça e as políticas que implementámos. O que não quer dizer que, também como já falámos, aquela questão de falarmos dos problemas materiais não seja algo que nós podemos acentuar. Se o Partido Socialista conseguiu recuperar uma base social dos 99%, também foi porque fez política para o 99%. E se calhar, se no resto da Europa não está a conseguir voltar a ganhar essa base de apoio, porventura porque não faz políticas para essas populações. Coisa diferente é uma questão de democracia interna. E que eu acho que é muito importante porque cada vez mais vemos uma participação política menor e vemos que há muita gente que nós conhecemos que entram nos partidos e passado 6 meses estão a sair embora. De todas as classes. E porquê que isso acontece? Acho que é porque as pessoas vêm para os partidos para falarem de política, para tentarem ter influência sobre o processo político e não compreendem como é que conseguem ter influência sobre o processo político. Não compreendem como é que indo à secção, ao secretariado da secção, participando na Assembleia Geral da secção, participando nas campanhas para eleger pessoas do Partido Socialista, vão ter influência sobre aquilo que é a posição do Partido Socialista sobre a sua autarquia ou sobre o Governo Nacional. E que sentem que as políticas, a orientação política do partido é definida por uma cúpula, seja uma cúpula a nível local, seja uma cúpula a nível nacional. Eu acho que nós, como jovens socialistas, temos uma visão diferente de como fazer política. Nós temos que pegar nisto e partir isto em pedaços. Nós temos que mostrar, na juventude socialista, temos que liderar, por exemplo, a mostrar que nas nossas organizações, se vamos ser uma organização genuinamente socialista, temos que ser socialistas não só nas nossas propostas políticas, mas também no processo em que chegamos a essas propostas políticas. E temos que desenvolver um mecanismo interno de decisão da nossa orientação política que seja profundamente plural e democrático. Nos nossos congressos, a nossa orientação política é principalmente definida por moções globais de estratégia, tanto no PS como na JS, que são documentos extensos, que contêm propostas sobre tudo e sobre nada, e que, em alguns casos, assim que termina o congresso, são metidos numa gaveta e lá está muito bem. E aquilo que nós temos de fazer é conseguir mudar esses documentos para que eles sejam mais estratégicos, e essa função é importante, porque uma candidatura é sempre informada por uma estratégia política, mas conseguir que os congressos deliberem sobre a orientação política através de documentos mais curtos, em que o risco ou o peso de ir contra aquele documento não seja tão pesado, não estás a ir contra a moção geral do candidato a líder, e que permita tu próprio teres iniciativa e propôs as tuas próprias orientações políticas ou as tuas próprias alterações àquela orientação política e promove uma discussão aberta. E acho que isso tornaria com que a função do militante tem muito mais capacidade de alterar o rumo da estrutura. Eu já vi no meu período de militância muitas vezes ideias de militantes chegarem e em poucos anos tornarem-se práticas, realidades. Eu dou muitas vezes o exemplo da transição automática do ensino secundário para o ensino superior, das bolsas de ação social. Mas outro exemplo é o complemento de alojamento ser majorado consoante o custo da habitação. Alguém um dia veio a um fórum de uma moção e disse isto era importante. Um conjunto de cidades, Lisboa, Porto, onde é muito caro arranjar um quarto para estudantes. Neste sentido, há muitos estudantes, nomeadamente do interior, que têm mais dificuldades em mudarem-se as suas casas, onde eles estão a viver com os seus pais, e em irem morar para estes sítios para poderem estudar o curso que querem na universidade que querem. E nós devemos majorar o complemento de alojamento perante o custo da habitação. Uma ideia que faz todo o sentido. Entrou para a moção global de estratégia, daí foi para o programa eleitoral do Partido Socialista, para o programa de governo, hoje em dia é uma realidade. E esta é a oportunidade que os partidos devem dar aos seus militantes. E quando não damos, fazem com que só estejam nos partidos políticos pessoas ou com muita carolice, com muito amor à camisola, ou às vezes pessoas com outro tipo de interesses.